Esse é um trecho do nosso podcast Notícias do Fim do Mundo, gravado por mim, Carlos Botafogo e Flávia Paissandu, que você pode conferir na íntegra aqui nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Spotify. Bom, já falamos aqui sobre conspirações, histórias que podem ser verdade, podem ser de origem duvidosa. Agora a gente falou sobre uma possível conforto a mais para os astronautas, então agora vamos falar para o desconforto de quem está na Terra. Vamos agora começar com o nosso bloco do revés, nosso bloco de notícias ruins que podem deixar você aflito. Então tire as crianças da sala, ou então deixem elas aí para ela ver que o ser humano é uma coisa meio abominável às vezes, para ela lutar por um mundo melhor. É possível parar um ataque nuclear uma vez que ele é iniciado? Que ele, assim, a Coreia do Norte, vou apertar o botão aqui. Isso é legal porque a gente já falou disso no primeiro podcast, né? Uhum. Você comentou que talvez alguns líderes não tenham um lado ético, então uma filosofia de vida tão nobre assim, e tem um dedo nervoso no botão do vou atirar. Exatamente. Um míssil nuclear. Isso há pouquíssimo tempo, inclusive, aconteceu algumas ameaças por parte do Paquistão e Índia, que voltaram a ter conflitos por conta da Caxemir. Que nem a Rússia, né? Que é aquela parte da Crimeia. Exatamente, é uma situação parecida, e lá era um lugar que teoricamente era neutro, né? Uhum. Mas aí com essa ocupação da Índia, o Paquistão já chegou e falou, olha, a gente tem bomba aqui, seria muito triste se a gente precisasse usar, né? E a Índia chegou lá, mandou um shade, basicamente. Aí o cara falou, não, esses caras são terroristas, a gente tá aqui salvando a população e os caras estão ameaçando tacar bomba, a gente também tem bomba, tá? Então começa aquela coisa, aquela tensão ressurgir. Cara, eu fico bolada com a humanidade com isso, cara. Tipo, tudo bem, o país tem a soberania, tem o terreno, tem a demarcação de fronteira, mas, cara, não é um terreno baldio, entendeu? Você não tá brigando com o seu vizinho por um pedaço de quintal. Tem pessoas morando ali, cara. Você tem que perguntar pras pessoas e falar assim, meu amigo, você se acha indiano ou paquistanês? Porra, não dá pra você forçar uma população que se considera paquistanesa a ficar na Índia, porra. A humanidade não são só um monte de pessoas, não somos formigas. Cada pessoa tem a sua identidade. É claro que não dá pra atender a todo mundo. Não, esse bairro aqui vai ser paquistanês, aquele indiano. Mas, porra, você tem uma maioria da população. Você não pode simplesmente falar, não, isso aqui é meu, cara. No pleno século XXI, em 500 milhões de guerras, você fica literalmente ignorando o desejo da população. É que nem lá na Catalunha, os caras falam, não queremos fazer parte desta bosta. Eu não me identifico com você. Entendeu? É o quê? É medo de abrir precedente? Se eu liberar vocês, então todo mundo vai querer? Talvez seja melhor, cada um se dissolver. O problema também é que ali na Catalunha é uma região muito rica, então o governo não quer dar independência para um país, vai virar um país minúsculo, porém rico, e eles vão perder parte da economia. Então no fim das contas é isso, a humanidade chega à questão econômica do dinheiro, mas aí tudo bem, quando você tiver guerra civil, você vai fazer o quê? Comer dinheiro ou beber sangue? Vou botar isso aí, vai virar frase, Gostei muito disso daí, essa análise aí, vou usar isso pra tudo. Mas esse tipo de conflito, assim, esse tipo de situação acontece em muito lugar, inclusive o Brasil, se você for olhar, lá no sul do Brasil tem uma área que é disputa entre o Brasil e o Uruguai. Uhum. Então é uma área que tem um tracejado, porque assim, até hoje tem essa conversa. Mas ninguém tá se matando por conta disso, entendeu? As Malvinas também foram assim. Não, mas Malvina teve gente se matando muito. Não, mas agora recentemente saiu até o referendo que as pessoas falaram e eles acho que queriam entrar num acordo, pelo que eu li. Mas eu acho que pelo referendo eles queriam continuar ingleses. Pois mas aí pra Argentina poder cair fora, né? Tipo, porra, para de considerar a gente argentina, cara. A gente já se considera inglês. O que eu acho muito estranho, porque fica do lado da Argentina. Né? Mas aí é isso, cara. É a identidade que a pessoa traz, a família traz, entendeu? É resquício colonial, no caso que foi habitado por ingleses. Exatamente. A sua família, por causa do seu sobrenome ou do meu, a gente não é população portuguesa ou nativa brasileira de maneira nenhuma, mas eu me considero brasileira, independente da minha herança, sabe? Da sua etnia. Mas enfim, as ogivas. Os ogivas, né? Vamos falar então sobre ataques nucleares. E aí, muita gente hoje em dia, talvez as pessoas vejam as matérias, então assim, há pouco tempo a Rússia falou que tem um novo tipo de armamento nuclear, que era justamente essa questão das warheads, né, que são essas cabeças de guerra, que a gente já vai explicar o que é isso.
e que é uma arma que as defesas americanas dos Estados Unidos seriam incapazes de parar. E aí isso criou um burburinho, criou todo um, oh meu Deus, a Rússia está na frente. E aí o Trump falou, não fiquem preocupados, porque caso aconteça qualquer coisa, não vai chegar aqui. Eu paro sim. E aí a questão é verdade? Dá pra parar? É impossível parar? No filme de Hollywood sempre dá pra parar. No filme de Hollywood sempre vem um herói. Mas Exatamente. A verdade é que nem a própria Rússia conseguiria parar um ataque russo. Porque é uma coisa extremamente eficiente. Então, o que é o Warhead? O que são essas cabeças de guerra? Como é que funciona? E como que você pode tentar parar um ataque nuclear? Hoje em dia, os foguetes, por convenção, eu também li há pouco tempo que essa convenção já caiu, mas essa convenção internacional ou existe ou caiu há pouco tempo, que era um míssil que você manda para o espaço, que tem ogivas nucleares, pode ter até 10 warheads, ou seja, é um míssil, é um foguete, que quando você tira a cúpula dele, tem 10 foguetinhos ali, tem 10 ogivas na ponta. Como fosse um espeto, como fosse um porco-espinho que lança 10 é como se fosse uma arma. Ele tem 10 buracos para 10 balas. Exatamente. É um tambor de uma pistola, no 38. E então como é que acontece? Vamos supor, a Coreia do Norte declara guerra aos Estados Unidos. Pra começar, dificilmente, se ela decidir lançar um ataque nuclear, ela vai lançar uma bomba só. Não vai, porque em 3 minutos os Estados Unidos vai aniquilar completamente a Coreia do Norte. Então, ela lançaria, vamos supor, 10 mísseis. Cada um desses 10 mísseis tem 10 cabeças de ogiva, ou seja, tem 10 ogivas que podem atingir 10 alvos diferentes. Então, como que você para um ataque nuclear? Você pararia 100 foguetes nucleares. Então, qual é o problema? Por que os Estados Unidos, por exemplo, mantém, volta e meia, um monte de frota militar perto, ou no sul da China, ou então perto da Península Coreana? Por que eles fazem isso? Porque caso a Coreia do Norte lance um míssil, você tem que estar muito próximo dele. Se você também está na Terra, você tem que estar muito próximo dele para você atingir esse míssil antes dele ganhar velocidade. Porque, lembrando, é um foguete. Exato. Você tem que lançar um outro foguete que seja mais rápido para atingir ele. Então você tem que estar perto, porque se ele atingir o espaço, o seu foguete já não vai chegar lá. Então, primeira coisa, você tem que estar perto e identificar exatamente quando foi lançado. Você tem que ter sistemas de rastreamento, inteligência e tal. Lançou agora, olhou pro espaço e atira nele agora. E um rastreamento bolado, que não pode confundir com meteoro, pedaço do foguete, pedaço da própria cápsula das ogivas. Então tem que ser um negócio com uma precisão de reconhecimento bizarra. Isso é foguete e isso é lata, então... Até mesmo porque os Estados Unidos já, sei lá, não sei se você lembra dessa notícia, mas teve uma vez que um comboio no Oriente Médio foi explodido porque disseram que era um comboio terrorista. Depois descobriram que era um comboio que voltava de um casamento. Então eles bombardearam o noivo, a noiva e a família dos dois. Acabou completamente, assim, não só o casamento dos dois, mas toda a família, toda a geração, criança, velho, adulto, foi exterminada porque se confundiram. Exatamente. Viram uma de picape e falaram, isso aí é terrorista. Então, já tem esse problema, de você ter certeza exatamente do que você tá Se em terra atirando. você já não conseguiu fazer, imagina no espaço. Pois é. Então, assim, tá lançando, tá saindo da atmosfera, você tá com seu navio lá, com seu, sei lá, com a sua fragata, não sei qual é o navio que tem uma capacidade de atingir, mas enfim, você mira e tenta atingir. Se você não conseguir parar todos esses mísseis, esse míssil começa a entrar numa rota dentro do espaço, ele vai pra estratosfera, e ele começa a fazer aquela parábola, né, pra ele começar a mirar onde ele quer cair. Essa ida pro espaço, ela é muito rápida. Acho que ela vai até 2, 3 minutos no máximo. Então, assim, você tem esse tempo pra atingir ela aqui na atmosfera. No espaço, essa viagem pode durar até 20 minutos. Que parece muita coisa, mas assim, ele tá 20 minutos acelerando, andando a milhares de quilômetros por hora, e você não pode atirar coisas no espaço. Existe protocolo também que você não pode botar armas no espaço. Então, como você para uma arma dessa? Você tem que pegar os seus satélites militares de espionagem e conseguir mirar lasers nessas ogivas que estão voando no espaço, fazendo a parábola com uma precisão absurda para você conseguir desativar. Então ela vai cair, mas ela não vai ser detonada. Ela vai causar um pequeno estrago, mas não vai explodir. Então, existe essa possibilidade. Os Estados Unidos têm essa tecnologia, mas nunca foi testada porque ninguém nunca fez isso. Exatamente. Ainda bem. Então, assim, eles têm testes controlados, mas, assim, um ataque múltiplo, até você conseguir mirar o laser em algo que está andando em super velocidade, é muito difícil. E eu também já vou falar sobre essa arma da Rússia, porque os Estados Unidos não conseguem usar o laser.
Se você não conseguir desativar essas 10 foguetes que estão indo, a cúpula principal ali deles, né, o bico deles vai se abrir e ali dentro tem 10 pequenas ogivas que aí elas vão começar a ser lançadas. Essas ogivas vão cair na Terra, vão ser puxadas por gravidade, elas não têm uma propulsão já, porque a gravidade é tão forte que vai fazer com que elas caiam até até acho que 25, Mach 25, que são mais ou menos 25 mil quilômetros por hora. Então, você vê algo caindo a 25 mil km por hora, como é que você vê uma bala? Né? Uma bala anda 1.000 km por hora, um fuzil anda 3.000 km por hora. Então, se você tiver um caça, o mais rápido que você tiver, você consegue, lado a lado, acompanhar uma bala de um fuzil AR-15. Mas 25 mil km, você pode até ver o negócio lá na frente, mas você vai estar andando a 4 mil km, ele está dezenas de milhares de quilômetros na sua frente. Você não consegue atirar algo para atingir aquilo quando ele está caindo. Uma das possibilidades você não sabe exatamente onde ele vai cair, você lança uma ogiva nuclear para o espaço menor, explode no espaço e você cria uma área ali por onde você acredita que vai passar essas ogivas, magnetizada e radioativa. Então quando ele passa por ali, a ogiva passa por ali, ela na verdade, ela pifa. Então ela vai cair, mas não vai explodir. Outra coisa se você consegue exatamente saber qual é a rota, a trajetória, você não vai ver, porque o negócio é muito rápido, mas você prevê onde vai passar. Então você atira um míssil para tentar atingir exatamente onde ele vai passar. Uma conta matemática extremamente difícil, mas é possível. É uma parábola perfeita, você sabe onde vai cair. O problema é que, o que a Rússia fez? Todos esses mísseis agora são errantes. Eles não mantêm uma trajetória fixa. Eles têm vários propulsores laterais que fazem com que eles mudem 10 metros para cá, 50 para lá. Então eles vão caindo, andando. Assim como no espaço, enquanto você está tentando mirar um laser, ele chega para cá, chega para lá. Então sempre que a operação matemática começa, é como se você pegasse uma equação para achar o x. Quando você acha o x, o seu x está errado, porque o valor inicial já mudou. Exato. Então você toda hora muda a trajetória, ele vai desviando, e aí você não consegue mirar nada. E lembrando, andando a 25 mil km por hora. Então é uma coisa que é tão rápida que não tem margem de erro, porque se lançarem 10 mísseis carregando 10 cabeças de mísseis, então são 100 ogivas caindo. Se você não conseguir desativar as 100, você perdeu. Porque basta uma cair que você já tem uma aniquilação absurda e não existe protocolo, assim, por mais que existem planos de contingência para ataque nuclear, né, tem países que você pode descer pro metrô e tal, não existe uma assistência médica que vai garantir a saúde do pessoal que fica ali. Então, durante uma semana, ninguém vai poder entrar naquela região que foi bombardeada. As pessoas que conseguirem entrar para salvar alguém provavelmente vão morrer. Ou então você vai precisar de uma ajuda internacional muito grande de equipamentos e tal. Chernobyl foi uma catástrofe, não foi uma explosão nuclear. Quer dizer, foi uma explosão nuclear do reator. Mas não foi uma guerra nuclear com um raio gigante. Você já teve uma concentração de pessoas absurdamente contaminadas e contaminando outras pessoas e sobrecarregando os hospitais. Agora imagina se for em Nova York. No caso, a Coreia do Norte não atinge Nova York, eles conseguem atingir o oeste americano, que é onde está Las Vegas, que também seria muito ruim. Exato. Então, não tem hospital para tanta gente e não tem equipamento para tratar de tanta gente ao mesmo tempo. Então é uma coisa tão absurda que existem tratados que já foi assinado, se não me engano, por mais de 100 e poucos países, sobre, não é só, hoje em dia tem o tratado de não proliferação das armas nucleares, não proliferação de ataques nucleares com mísseis de médio alcance. A Rússia há pouco tempo saiu do tratado, aí os Estados Unidos saem também, diz não, então, né, vamos sair. Briga de ego. E só que esse outro tratado não é de não proliferar, é de destruição mútua e garantida. Então, assim, todo mundo deveria desativar as suas armas nucleares, permitir a fiscalização de um do outro, porque a lógica desse tratado tudo bem, podemos lutar, ter guerra e tal, mas assim, esse tipo de guerra não é viável. Exato. Pra ninguém. Nem pra você que pode ganhar essa guerra vai ser bom, entendeu? Então, existe esse acordo, mas sinceramente, eu duvido que quem tem arma nuclear vai querer fazer isso. Porque alguns países que hoje usam isso como argumento, a gente entregou nossas armas nucleares, não sei o que, eles estão ferrados, porque eles estão sendo oprimidos e não tem uma contra-resposta. Então, eu acho muito difícil que o pessoal realmente leve isso a sério. E, por exemplo, Estados Unidos e Rússia vão começar a se desarmar? Não acredito. Então a grande conclusão é de que armas nucleares são
um grande mal da humanidade, uma epítome da maldade, porque pessoas, líderes, por causa de briga de egos ou maluquices, ou por causa de dinheiro ou poder, o que no fim das contas não vai chegar a lugar nenhum, podem contaminar áreas, porque é o que você falou, se Chernobyl já ficou funicada dessa determinada maneira, se o Vietnã, que a gente estava discutindo mais cedo, já ficou totalmente ferrado por causa de químicos, ou seja, nem foram nucleares, imagina o que acontece com o solo, com a água, com os animais, com as plantas, com trocentas gerações de pessoas que não tem nada a ver com essa história, como é que isso afeta? Então... Porque isso afeta gerações, né? Exatamente. As pessoas vão nascendo, depois de 3, 4, 5 gerações, elas vão nascendo com consequências. A Terra já tá toda ferrada, aí você vai lá e vai colocar uma porrada de radiação ainda. Uma pessoa aperta um botão e mata famílias e gerações de famílias e gerações de populações inteiras, dizima todo um naipe de gente, uma sorte de gente, por causa de apertar um botão. Então, é o que os países alguns sugerem, né? Você quer vir na guerra, chega aqui, ó, olho por olho, dente por dente, vem na mão, amigo. Quer vem na mão, morre muita gente também, não é nenhuma guerra é boa, mas ainda assim não é tão covarde quanto você apertar um botão e exterminar uma coisa. Vi de Hiroshima, vi de Nagasaki, a pessoa tava indo pro trabalho e pulverizado. O que eu tenho a ver com isso, meu querido? Lembrando que assim, durante a Segunda Guerra começaram a ter aqueles bombardeios, onde você tinha dezenas de aviões bombardeiros jogando milhares de bombas, você causa uma destruição quase igual a uma bomba nuclear. Mas a bomba nuclear é uma bomba só e ela contamina. Exatamente. Então não é só a destruição, é a contaminação, que assim no caso do Vietnã, que foram químicos, são químicos que eles se acumulam no tecido. A pessoa, o camponês lá, tá numa região, aí tem ali um rio, tem o peixe que ele pesca e tem o mato onde ele planta. Como esse químico é acumulativo no tecido, ele come o peixe que tá com químico, ele bebe aquela água com químico, ele come aquela planta com químico e ele vai acumulando aquilo naquele corpo. Aquele corpo dele, quando essa pessoa tiver um filho, vai passar pro filho, e isso é acumulativo. O filho dele vai continuar. Tudo que for em relação a gerações, pessoas tendo filhos, pessoas, enfim, tudo que. Se alguém comer a carne humana, essa pessoa também vai ficar contaminada. Então, é uma contaminação que não acaba nunca. Exato. E que é decorrência de teste de guerra. Os Estados Unidos adoram fazer isso. Vamos testar bomba nuclear, vamos testar ataque químico. Tô pra ver quando os Estados Unidos vai ser julgado por crimes de guerra. Assim, acabar vai acontecer. Só um aguardo. Quem sabe, tudo pode cair. Quanto mais alta a altura, maior a queda.